Despertando a luz interior com São Miguel Arcanjo. Você acordou hoje com um peso no peito? Se a palavra cansaço tem sido sua companheira, se a esperança parece uma lâmpada com pouca carga, fica comigo agora. Há algo no céu que deseja tocar o seu coração e reacender o que a vida tentou apagar. Sinto o peso que muitos carregam, as manhãs em que levantar é um esforço, as noites em que a cabeça repete os mesmos pensamentos, as decisões que parecem portas trancadas. Sei que há dias em que a alma sussurra apenas sobreviver, quando o verbo que mais desejamos é viver. Hoje quero lhe conduzir a uma oração simples, profunda e cheia de esperança. Uma oração de entrega e de pedido, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo para que a luz que existe em você volte a brilhar. Não como mágica, não como fórmula, mas como convite ao céu, para que nos ajude a caminhar com coragem e clareza. Se essa mensagem está falando com você, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo palavras de consolo. E se quiser, escreva nos comentários agora o que sente. Um peso, um cansaço, uma saudade. Este é um espaço para corações que buscam luz. Hoje vamos orar juntos. Hoje vamos declarar a intenção de despertar a luz interior. São Miguel Arcanjo, guerreiro do céu, nosso guardião, eu te peço, intercede por nós e sustenta esta súplica diante de Deus. Que o Senhor da vida nos conceda a graça de ouvir e de agir, e que, sob a orientação de Deus, suas ações nos fortaleçam. Não pedimos a ti, São Miguel, aquilo que só pertence a Deus. Pedimos que leves nossas súplicas, que nos protejas e que sejas instrumento para que a vontade divina nos encontre. Imaginem uma brasa quase apagada numa lareira depois de uma longa noite. Ainda há calor, ainda há vida ali. Só precisa de vento, de cuidado, de atenção. A viúva das 2 moedas que deu tudo o que tinha é para nós uma lembrança. A entrega pode abrir espaço para o surpreendente agir do céu. Hoje entregamos ao céu nossas moedas, nossas forças, nossos medos, nossas lembranças, na esperança de que algo maior sopre sobre a brasa e reacenda a luz. São Miguel, toca nesta brasa frágil e faz com que ela irradie novamente. Paz para a mente. Quantos de nós vivemos com pensamentos que nos inundam? E se? Eu devia? Como vou? A mente cansada se torna um campo de batalha, onde ansiedade e dúvida se enfrentam sem trégua. Sei do desgaste que isso provoca. Noites interrompidas, decisões adiadas, uma sensação contínua de não dar conta. São Miguel Arcanjo, peço que nos ajudes a silenciar o excesso de pensamento, a criar espaço para a presença de Deus. Intercede para que o Senhor nos dê repouso nas ideias que nos assombram. Não peço que tires imediatamente todas as preocupações, mas que nos concedas clareza suficiente para ver um passo adiante, coragem para descansar no que não controlamos e sensibilidade para buscar ajuda quando for necessário. Senhor Miguel, corta com tua espada simbólica aquilo que não nos pertence carregar, o peso alheio que nos sufoca, as expectativas impossíveis, as culpas que não são nossas. Ajuda-nos a discernir entre aquilo que exige ação responsável e aquilo que exige entrega confiante aos cuidados do Pai. Que a nossa mente encontre calmaria para ouvir a pequena voz interior que indica o caminho possível. E que na calma possamos respirar. Não se trata de fingir tranquilidade, mas de buscar a paz que permite clareza e decisão. Cura do coração. Há feridas que se esconderam sob camadas de defesa, a traição que ainda dói, a perda que nos ensina a ter medo de amar de novo, as palavras que nos marcaram fundo. Essas feridas criam cascas, proteção que acaba afastando aquilo que queremos, intimidade, confiança, amor. Não é fácil, eu sei. Muitos carregam ressentimentos como se fossem distintivos, como se abrir mão deles fosse se perder. Mas a fé nos chama para uma liberdade diferente, não a negação da dor, não o apagar da memória, mas a possibilidade de que a memória não nos defina. São Miguel Arcanjo, peço que ajudes a quebrar essas cascas que endureceram nosso coração. Intercede para que a graça de Deus nos alcance, trazendo um toque suave que permita sentir novamente sem medo.
Não pedimos que o esquecimento venha como anestesia, mas que venha a cura que reconstrói. Reconhecimento da dor, acolhimento e depois, renascimento da capacidade de amar. Dá-nos coragem para olhar para o interior, para pedir perdão quando precisamos e para perdoar quando somos chamados a fazê-lo. Ensina-nos a distinguir entre lembrar com dor e lembrar com aprendizado. Permita, Senhor Miguel, que compreendamos a sutileza entre proteção saudável e fechamento de alma. Que possamos aprender a proteger-nos sem impedir que o amor legítimo nos alcance. Ensina-nos, através do exemplo celestial, a coragem de confiar de novo, ainda que com sabedoria. Que as experiências traumáticas não sejam o horizonte total da nossa história, mas capítulos que fizeram nosso olhar mais realista e, ao mesmo tempo, mais compassivo. Proteção da casa e da família. O lar é onde esperamos encontrar refúgio, e quando o lar parece frágil, se abala a própria sensação de segurança. Há lares marcados por discussões repetidas, por doenças, por portas que se fecham, por filhos que se afastam, por desemprego que rouba o ar. Em muitos lares existe uma teia de preocupações que passam de uma geração para outra, ansiedades enraizadas, mágoas veladas, discursos que ferem. Não negamos a complexidade das relações familiares, mas cremos na possibilidade de intervenção divina que permite reconciliação, pequenos começos, novos acordos. São Miguel Arcanjo, guardião das casas, estende teu manto de proteção sobre cada cômodo do meu lar e sobre o lar de cada irmão e irmã que ora comigo agora. Intercede por conversas que curam, por gestos que reconstroem confiança, por portas que se abrem para aqueles que precisam de uma chance. Proteja os filhos em seu caminho, guarda as portas do emprego, fortalece aqueles que procuram trabalho. Pedimos por reconciliação onde houver distância, mas pedimos também discernimento para saber quando é necessário buscar ajuda qualificada e apoio comunitário. Peço, em nome de muitos que ouvem esta oração, que haja descanso entre os casais, que a paciência cresça nas tarefas cotidianas, que a aliança de presença se renove em pequenas atitudes, que o lar deixe de ser apenas lugar de sobrevivência e se torne espaço de crescimento. Não prometemos uma solução instantânea, mas pedimos que o trabalho de cura comece. Um passo, uma conversa, um gesto que se transforma em caminho. Que a proteção não seja redenção passiva, mas impulso para reconstruir. Trabalho e amizades. Quantas manhãs começam com um peso relacionado ao emprego, portas que não se abrem, humilhações suportadas, ambientes tóxicos, chefes que esgotam a alma. O trabalho é fonte de dignidade, sustento e sentido, mas também pode ser fonte de conflito e insegurança. E as amizades, que deveriam nos fortalecer, às vezes revelam-se frágeis, interesseiras ou traidoras. É doloroso crescer e descobrir que nem toda a companhia é leal. Precisamos de clareza para distinguir apoio verdadeiro de falsa segurança e de coragem para mudar onde for necessário. São Miguel Arcanjo, peço que intercedas por nós no campo profissional e nas relações de amizade. Pede ao Senhor que nos dê portas novas quando for a hora, força para permanecer quando a luta vale a pena e sabedoria para reconhecer os sinais de toxicidade. Que sejamos guiados a equipes que nos estimulem, a líderes que nos inspirem e a ambientes que honrem o trabalho humano. E quando for necessário, dá-nos a coragem de desapegar daquilo que nos diminui. Abençoa também as amizades verdadeiras, que possamos encontrá-las e cultivá-las. Ensina-nos a sermos amigos de verdade, a ouvir sem julgar, a apoiar sem sufocar, a confrontar com amor quando necessário. Que os falsos amigos sejam afastados não com ódio, mas com discernimento e proteção. E que os laços sãos se fortaleçam, trazendo companhia nos dias de dificuldade e alegria nas vitórias. Finanças e sabedoria administrativa. A preocupação com o dinheiro é causa de inquietação para muitos. Não se trata simplesmente de cobiça, trata-se muitas vezes de medo. Medo de faltar, de não oferecer o necessário aos filhos, de ver planos desmancharem. A fé não nos chama à imprudência, mas a uma sabedoria que alia a confiança à responsabilidade. Pedimos conforto e estratégias, não milagres vazios,
mas orientações práticas que nos permitam administrar bem o que temos. São Miguel Arcanjo, intercede para que o Senhor nos conceda prudência e clareza nas finanças. Ajuda-nos a quebrar ciclos de apertos que nos sufocam, não por promessa de riqueza instantânea, mas por orientação para um uso mais sábio dos recursos. Dá-nos discernimento para distinguir entre necessidade e consumismo. Ensina-nos a planejar com humildade, a pedir auxílio quando necessário, a procurar orientação e apoio prático. Que a comunidade se torne rede de suporte, onde parte do peso seja compartilhado com responsabilidade. Pedimos também pela provisão daqueles que passam necessidades agudas, que portas se abram, que oportunidades honestas surjam, que a dignidade do trabalho seja reconhecida e que, acima de tudo, aprendamos a administrar o que recebemos como mordomia, com gratidão e com sentido de propósito. Culpa, passado e perdão. O passado carrega marcas que insistem em nos prender. Há erros que nos envergonham e escolhas que gostaríamos de reescrever. A culpa pode ser um fardo paralisante, e a lembrança de falhas pode impedir-nos de tentar novamente. Mas a fé propõe uma outra via: reconhecimento sincero, arrependimento real e o pedido humilde por graça para recomeçar. Não se trata de negar responsabilidade. Trata-se de permitir que a misericórdia nos reconstrua. São Miguel Arcanjo, peço-te que leves nossos pedidos ao trono de Deus. Intercede para que possamos receber a graça do perdão. Não o perdão que apaga a história, mas o perdão que nos liberta para novos passos. Ajuda-nos a tomar medidas concretas quando for preciso reparar danos. E dá-nos coração para aceitar consequências, sem perder a esperança. Ensina-nos também a perdoar aqueles que nos feriram, não como justificativa do mal, mas como caminho para a nossa própria liberdade. Que a lembrança de erros antigos não se transforme em sentença eterna. Que o remorso se converta em aprendizado e que a promessa de mudança nos guie. Se houver relações a serem restauradas, dá-nos coragem para procurar, com humildade e honestidade. Se houver necessidade de pedir desculpas, que o façamos com simplicidade. E quando o perdão é uma estrada unilateral, concede-nos forças para aceitar a ausência de respostas sem nos apagar. Sonhos adormecidos. Muitos dos nossos sonhos ficaram a meio caminho. Projetos interrompidos, talentos negligenciados, desejos sufocados pela rotina. Às vezes nem lembramos do que nos fazia vibrar. Outros sonhos podem ter que ser deixados, e isso também é sabedoria. Discernir entre o que devemos abandonar e o que merece nova chance é delicado. Precisamos de coragem para sonhar de novo e discernimento para não reviver sonhos que já cumpriram seu tempo. São Miguel Arcanjo, peço-te que nos ajudes a distinguir. Intercede para que o Senhor reacenda em nós o anseio verdadeiro, o que brota de uma vocação autêntica e o que é fruto apenas de comparação ou status. Dá-nos ousadia para recomeçar quando for preciso, e serenidade para deixar ir quando o caminho não nos pertence mais. Que os dons que dormem despertem, que as habilidades esquecidas voltem a ter espaço, e que nossos sonhos sejam redirecionados para o bem comum. Ajuda-nos a identificar um primeiro passo prático,
Um curso, uma conversa, um teste, um pequeno projeto que nos tire da inércia. Lembra-nos que grandes jornadas começam com passos modestos, e que mesmo que o resultado não seja imediato, cada esforço sincero constrói um movimento de vida. Não prometemos sucesso automático, prometemos que coragem e planejamento geram possibilidades. Saúde física e espiritual, solidão e autoestima. Há duas dimensões que se entrelaçam, o corpo e o espírito. Uma dor não tratada no corpo pode azedar o ânimo, assim como a depressão pode manifestar-se fisicamente. E a solidão pesa de maneiras diferentes. Existem multidões ao redor de alguém que no íntimo está só. A autoestima ferida faz com que nos comparemos e nos diminuamos. Precisamos de cuidado integral, atenção médica quando necessário, apoio emocional e cobertura espiritual que nos lembre de nossa dignidade. São Miguel Arcanjo, intercede por aqueles que enfrentam desafios de saúde. Leva ao Senhor nossos pedidos por força, por sabedoria para escolher tratamentos e por mãos hábeis que cuidem de nós. E, ao mesmo tempo, auxilia-nos a não confundir fé com descuido. Buscar ajuda profissional é sinal de responsabilidade, não de fraqueza. Que a fé nos conduza a ações sábias e que a comunidade esteja presente onde há necessidade. Quanto à solidão, suplico que Miguel traga encontros que confortem e companhias que eduquem o coração. Proteja-nos do isolamento que corrói a esperança e guia-nos a círculos onde possamos crescer. E restaura, Senhor, o senso de valor em cada um, que a autoestima não dependa apenas de aplausos, mas de reconhecer quem somos como filhos e filhas amados por Deus. Boca, comunicação e oração autêntica. As palavras constroem mundos. Uma palavra cruel fere mais que uma espada. Uma palavra de encorajamento pode desencadear um movimento de cura. A boca é ferramenta poderosa e precisamos aprender a usá-la com cuidado. Além disso, a oração muitas vezes vira rotina, palavras repetidas sem coração. Desejamos uma oração que seja encontro e escuta, não apenas checklist espiritual. São Miguel Arcanjo, intercede para que sejamos prudentes com nossas palavras. Ajuda-nos a falar com verdade e amor, a corrigir com ternura e a elogiar com sinceridade. Reserva-nos da língua afiada que destrói. E, sobretudo, intercede para que nossa oração deixe de ser mecânica e se torne diálogo. Que aprendamos a ouvir o que o céu nos quer dizer. Dá-nos sensibilidade para o silêncio que cura, para a escuta que transforma. Que a oração volte a ser lugar de encontro íntimo com Deus, onde entregamos e também escutamos. Peço que quando abrirmos a boca, possamos semear paz e esperança. E quando falharmos, que haja humildade para pedir desculpas e retificar. A transformação da oração começa com o desejo de não dominar o tempo de Deus, mas de entrar em sintonia com Ele. Enfrentamento de medos. Os medos podem ser antigos ou recentes. Às vezes são sombras que ocupam a frente dos passos. Medo da mudança, medo do fracasso, medo de amar, medo de perder. O medo, quando desproporcional, paralisa. Mas a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Precisamos de coragem temperada pela fé e por passos concretos. São Miguel Arcanjo, peço que nos auxilies no enfrentamento dos medos que nos imobilizam. Intercede para que o Senhor nos dê força suficiente para tomar o próximo passo, mesmo que o coração bata mais forte. Que aprendamos a ver o medo como indicador, não como sentença. Que ele nos oriente sobre o que precisa de cuidado, mas não determine nossa vida. Dá-nos coragem para tentar e sabedoria para recuar quando for prudente. Desperta em mim a vontade de viver com sentido. Não queremos apenas existir por inércia. Desejamos ser pessoas que ousam viver plenamente, mesmo na imperfeição. Hoje entregamos ao teu cuidado, São Miguel, as hesitações, as ansiedades, os ferimentos e os sonhos velhos. Pedimos que, como mensageiro fiel, leves ao trono do Pai cada nome, cada rosto, cada história aqui representada. Mas antes de prosseguir mais profundamente nessa entrega, quero que você, irmão, irmã, olhe para dentro por um momento. Sinta o que precisa ser levado à presença de Deus. Não tenho pressa em listar tudo. Convido você a identificar 3 coisas, em silêncio. Uma dor que precisa de cura, uma relação que precisa de graça, um sonho que pede combustível.
Se quiser, escreva estes nomes num papel e deixe-os prontos para oferecer. Nós faremos essa oferta juntos, pedindo especialmente a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, agora te peço por cada nome guardado no coração desta comunidade. Intercede por essas dores, por essas relações, por esses sonhos. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, suscite caminhos possíveis, sinais de esperança e pessoas dispostas a caminhar conosco. Que a nossa entrega não seja abandono, mas parceria com o agir divino. Estamos chegando a um lugar onde a oração pede mais que palavras, pede entrega. A entrega exige coragem e simplicidade. Por isso, ao seguirmos, trarei pétalas de pedido, um por um, para áreas ainda mais concretas. Pedirei proteção específica para lares marcados, justiça e reforma para ambientes de trabalho, reinício para sonhos que podem renascer. Permaneça comigo, porque a parte mais intensa desta intercessão está por vir, e desejo que você traga o que for mais doloroso, para que possamos, juntos, ofertar. Mas antes de continuarmos, quero lembrar que toda intercessão pede ação humana em conjunto com a graça. Onde houver necessidade prática, considerar buscar apoio profissional é um ato de sabedoria. Oração e ação caminham juntas. Se sentir que precisa de acompanhamento emocional, médico ou jurídico, peça ajuda à sua comunidade ou a profissionais capacitados. Oraremos sim, mas também nos moveremos quando for preciso. São Miguel, até aqui te agradecemos por ouvir nossas palavras. Intercede por nós, para que a entrega que faremos agora seja honesta, humilde e transformadora. Que o Senhor use o teu zelo e teu manto protetor para começar a desenhar novas rotas na vida de cada um. E assim avançamos para os pedidos mais específicos que ainda vamos levantar. Um pedido para cada cômodo da casa, uma intercessão por decisões profissionais urgentes, uma oração por amizades que precisam ser restauradas, um clamor por provisão no aperto financeiro e uma entrega final que não apenas pede intervenção, mas pede que despertemos para uma vida renovada. É neste ponto, quando as coisas começam a ficar mais íntimas e precisas, que eu peço que você segure firme o que escreveu, que respire e esteja pronto para oferecer aquilo que mais pesa. São Miguel Arcanjo, prepara o caminho para que possamos oferecer esta entrega. Guia-nos para que, ao pedir proteção para cada cômodo, não sejamos apenas repetitivos, mas contemplativos. Ao clamar por trabalho, não sejamos meramente exigentes, mas prudentes. Ao suplicar por restauração de sonhos, saibamos discernir o que realmente nos fará florescer. Intercede, portanto, não só como guerreiro, mas como guia que nos indica onde plantar a esperança. E agora, antes de iniciarmos a série de petições por cômodo, por nomes e por histórias, sintam um chamado a pausar neste ponto. Ainda há muito a dizer, muitos pedidos a fazer, muitos nomes a oferecer. Seguirei contigo nesta entrega. Porém, neste instante, deixo o convite para que você respire profundamente, segure no papel o que escreveu e se prepare para a parte mais íntima desta oração, onde pediremos por detalhes concretos de vida. Segure firme o que escreveu. Agora, em voz baixa ou no pensamento, traga cada cômodo da sua casa à presença de Deus, enquanto pedimos a intercessão de São Miguel para abrir espaço onde há divisão e trazer guarda onde há fragilidade. Não estamos aqui para repetir palavras, mas para oferecer cada parte da nossa vida com sinceridade. São Miguel Arcanjo, eu te peço, visita cada porta, cada janela, cada curva do lar onde alguém ora neste momento. Vai ao quarto onde o medo se aninha e coloca ali uma paz que permita dormir sem tanto aperto no peito. Vai à cozinha onde a ansiedade se mistura nas refeições e transforma a pressa em momentos de presença. Vai à sala onde as conversas se tornaram curtas e frias. Inspira diálogos que escutem mais e julguem menos. Intercede, meu guardião, para que cada ambiente seja espaço de proteção e renovo. Que as paredes não apenas contornem o perigo, mas sejam memória de cuidado mútuo e recomeço. São Miguel, protege as estradas que se percorrem ao sair e ao voltar. Guarda os lares daqueles que moram sozinhos e que moram com muitos. Pedimos por reconciliação onde há rancor, por limites claros onde há violência emocional, por acolhimento onde existem filhos que se afastaram. E se houver necessidade de intervenção prática, um serviço social, uma conversa mediada, a ajuda de profissionais, que a coragem para buscar isso chegue tão logo quanto a paz. A tua proteção interceda, não substitua o esforço humano,
mas fortaleça quem age com amor e responsabilidade. Agora, voltamos nossos pedidos ao trabalho, ao sustento, às portas que se abrem ou se fecham. Quem nesta comunidade vive dias de incerteza profissional, levanta o coração. Quem carrega no peito a sensação de inutilidade porque o trabalho humilha, sinta que não está sozinho. São Miguel Arcanjo intercede por cada vínculo profissional mencionado aqui. Pede ao Senhor por portas que se abram com dignidade, por oportunidades que honrem a pessoa, por ambientes que promovam a saúde emocional e o respeito. Ajuda-nos a reconhecer quando é hora de persistir com fé e quando é necessário uma mudança corajosa. Para aqueles que aguardam uma oportunidade, suplicamos discernimento para reconhecer sinais e sabedoria para preparar-se. Para os que trabalham em ambientes que enfraquecem o ânimo, pede que Deus conceda força para estabelecer limites e buscar alternativas. E para quem precisa, conceda iniciativas práticas, pessoas que ofereçam mentoria, cursos que nutram competências, redes que acolham. Não pedimos milagres automáticos, mas pedimos por direção e portas bem orientadas, e por coragem para atravessá-las quando o tempo chegar. Nas amizades, muitos de nós desejam lealdade e simplicidade. Há quem traga na memória companhias que machucaram e quem sinta a ausência de alguém para partilhar pequenas alegrias. São Miguel intercede por verdadeiras companhias. Orienta-nos a reconhecer amizades que edificam e a desapegar com paz daquelas que ferem. Dá-nos a graça de sermos bons amigos, pessoas que ouvem, que seguram o outro nos dias de chuva, que confrontam com amor quando necessário. Abençoa encontros que tragam leveza ao coração e companhias que formem redes de cuidado. Avançamos agora ao tema que corrói muitas noites: finanças e administração do pouco que temos. A inquietação diante das contas, as noites em que se calcula e reajusta o orçamento, o medo de faltar ao que é essencial, tudo isso é real e merece oração e também ação. São Miguel Arcanjo intercede para que o Senhor nos dê sabedoria prática na gestão do que temos. Não peço riqueza instantânea, peço discernimento. Ajuda-nos a ver onde cortar o supérfluo, como negociar dívidas com honestidade, onde pedir orientação e como planejar com humildade. Ensina-nos, ó guardião, a valorizar cada recurso como responsabilidade e mordomia, a pedir ajuda sem vergonha, a aceitar suporte sem culpa. Que a comunidade seja um lugar onde parte do peso se distribua com justa reciprocidade. Quem tem um pouco mais, compartilhe com prudência. Quem tem menos, encontre mãos que a ajudem a reerguer. E que, mesmo na limitação, possamos cultivar generosidade, não apenas para os outros, mas para conosco. Investir em descanso, em saúde, em aprendizado. Chegamos a um bloco delicado: culpa, passado e perdão. Muitos carregam cicatrizes que parecem moldar o presente. Erros cometidos, palavras que feriram, decisões que, olhando para trás, nos envergonham, tudo isso pode tornar-se uma prisão. São Miguel Arcanjo, eu te peço que leves ao trono do Pai os clamores de quem deseja reconciliação com o próprio passado. Intercede por uma graça que sane a culpa sem apagar a responsabilidade, que transforme vergonha em aprendizado e que permita reparar quando possível, sem se afogar em autopunição. Para quem precisa pedir desculpas, dá-nos coragem para fazê-lo com humildade e sem teatralidade. Para quem aguarda a resposta que talvez não venha, concede paz que não depende do outro. E para aqueles que buscam recomeçar, lembra que a misericórdia de Deus opera em nós com passos, arrependimento, mudança de rota, atos de reparação e uma fé que nos levanta. Assim, pouco a pouco, o peso que antes nos encurvava poderá tornar-se impulso para novos gestos. Agora, sonhamos. Muitos sonhos dormem sobre a poeira do tempo, outros foram enterrados por expectativas alheias. Precisamos de claridade para discernir quais sonhos merecem ser reavivados e quais precisam ser gentilmente enterrados para que outro brote. São Miguel,
peço que nos ajudes a reconhecer os sonhos enraizados na vocação e aqueles que nasceram de comparações ou pressões. Intercede para que o Senhor acenda na alma de cada um o desejo que é bom e justo. Se há um talento esquecido, ajuda-nos a encontrá-lo. Se há um projeto que precisa de um primeiro passo, inspira o plano pequeno e possível. Escrever uma ideia, pedir conselho, fazer um teste. Que a coragem de recomeçar chegue em medidas realistas, com planejamento e humildade. E que em tudo isso tenhamos a paciência de quem sabe que a semente leva tempo para dar fruto, mas que, plantada com cuidado, brota. Falemos agora de saúde e solidão, temas que frequentemente se entrelaçam. Há quem lute com dores que os impedem de sorrir, quem convive com diagnósticos incertos, quem carrega a sensação de vazio mesmo rodeado de gente. São Miguel Arcanjo, intercede por aqueles que sofrem no corpo, leva ao Senhor nossos pedidos por força, por clareza nos caminhos do tratamento, por mãos competentes e por paciência no processo de recuperação. Que a fé nos motive a buscar cuidado médico quando preciso e que essa busca seja acompanhada por oração e apoio. Quanto à solidão, suplicamos encontros que tragam companhia verdadeira, que círculos de apoio se formem, que vizinhos se aproximem, que igrejas e grupos encontrem meios para incluir os que estão à margem. Restaura, Senhor Miguel, a autoestima de quem se sente invisível. Lembra-lhes de seu valor intrínseco e afasta a voz interna que sussurra que ninguém se importa. Que a comunidade aqui presente seja instrumento de acolhimento, sem julgamento, oferecendo presença concreta. A seguir, nossa atenção vai para a boca, para as palavras que saem e para a qualidade da nossa oração. Quantas vezes falamos sem cuidado, magoamos sem intenção ou repetimos fórmulas vazias na oração? São Miguel, intercede para que nossa língua seja instrumento de vida. Dá-nos prudência para falar a tempo, coragem para silenciar quando necessário e humildade para reconhecer o erro e pedir reparação. E quanto à oração, pede que o Senhor transforme nossas repetições em diálogo sincero, que possamos abrir espaço para ouvir e não apenas para solicitar. Ajuda-nos a aprender a escutar o céu, pequenas inspirações, convites à caridade, apontamentos para agir com amor. Que a oração seja um lugar de encontro, onde o silêncio tem voz e a escuta é prática. Ensina-nos a orar com o coração, não apenas com lábios, e quando as palavras faltarem, a permanecer na presença de Deus com simplicidade. Chegamos ao enfrentamento dos medos. Há um medo que paralisa e um medo que orienta, e precisamos distinguir um do outro. São Miguel Arcanjo, peço que nos ajudes a transformar o medo que aprisiona em vigilância sábia, que o susto nos alerte e não nos paralise. Concede coragem para avançar, mesmo com temor, e sensatez para recuar quando a vida pede prudência. Que possamos ser pessoas que frequentam a coragem, não por bravura vazia, mas por confiança fundamentada em Deus e na comunidade. Agora, peço que você volte ao papel onde escreveu os 3 nomes: a dor, a relação, o sonho. Segure cada um deles e entregue com fé, não como se fosse deixar o cuidado fora do mundo, mas como quem confia a Deus a arte de transformar. São Miguel Arcanjo, agora por cada nome que repousa nas mãos deste povo, te suplico. Leva ao trono do Pai cada necessidade, cada rosto, cada anseio. Intercede para que caminhos se tornem claros, que portas se abram em justa hora e que os corações possam receber a ajuda necessária. Desperta em mim uma vida que não se contente com pequenas luzes mortiças, mas anseie por lâmpadas que brilhem com propósito. Desperta em mim a vontade de cuidar do corpo, de reconstruir relações, de investir com sabedoria, de perdoar e de pedir perdão. Desperta em mim a coragem de plantar os sonhos que fazem sentido e a humildade de deixar partir o que não é mais meu. São Miguel, eu te peço, sustenta essa vontade, proteja os primeiros passos e lembra-nos de permanecer humildes diante do processo.
Ao nos aproximarmos do momento culminante desta oração, quero que sintamos juntos a possibilidade de renovação. Não é promessa de vida perfeita, mas oferta de transformação gradual, sustentada pelo cuidado divino e pela ação humana. São Miguel Arcanjo, intercede para que cada um aqui receba ao menos um sinal de esperança, uma palavra amiga, uma oportunidade concreta, um passo visível na direção do sonho. Que o Senhor, por tua intercessão, fortifique os corações e dê luz onde há treva. Para encerrar este tempo de entrega, convido você a repetir comigo em seu coração uma consagração breve. Entrego-te, São Miguel, minha mente, meu coração, meu lar, meu trabalho, meus relacionamentos, minhas finanças, meu passado, meus sonhos, minha saúde. Intercede por mim diante do Pai. Ajuda-me a viver com coragem e com amor. Diga isto com intenção, não como rotina, e sinta-se apoiado pela comunidade que ora junto. Frase do dia: desperta a luz que há em mim. Se você ficou comigo até aqui, eu peço um pequeno gesto de comunidade. Escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. E se quiser, acrescente: São Miguel, meu guia. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você acredita que precisam acordar a luz interior. Aqui, no canal A Voz Arcanjo São Miguel, queremos construir uma rede de cuidado, onde cada história encontre um eco e cada pedido encontre oração. Que a bênção do Deus da esperança envolva você agora. Que a presença do Senhor reacenda brasa por brasa, onde houver frio. Que a misericórdia ilumine os lugares mais escuros da memória. Que a coragem venha, para que você realize o primeiro passo que o coração sinaliza. São Miguel Arcanjo, agradecemos por tua proteção e tua intercessão, que sob a vontade do Pai se manifeste auxílio, consolo e direção. Vá em paz, meu irmão, minha irmã. Leve consigo a frase do dia: desperta a luz que há em mim. Que ela seja repetida nos momentos de fraqueza e lembrada nos dias de força. Até o próximo encontro. Que a comunidade continue sendo lugar de oração, de ação e de abraço. Amém.